Entrevista do dia, com muito prazer. Hoje nós estamos aqui com o presidente dos Sincomerciários, o Sindicato dos Empregados do Comércio de Taubaté, Pindamonhangaba, o doutor Carlos Dionísio de Moraes, a quem nós cumprimentamos. Muito obrigado pela presença, presidente. Seja bem-vindo. Obrigado, Pedro. Bom dia, ouvintes da Rede 99. Cumprimentar o Marcelo, o Dentinho, o Bruno, enfim, todos vocês da rádio que fazem a grandeza da comunicação. É muito prazeroso, é uma alegria para mim estar aqui. Acordei até bem cedo, antes do meu normal, preocupado para chegar no horário. E chegou. Aí nós agradecemos. 6h30 já estava passando café sozinho lá em casa. Foi assim, realmente muito especial, sabe? Estava muito focado para vir aqui. Muito e tenho o prazer de ver o Dentinho, que é uma liderança. Cumprimentando os São Paulinos, né? São Paulinos também. Eu, como corintiano, não podia deixar também de cumprimentar o São Paulo, que foi uma grande conquista. Foi. Parabéns, eu paguei uma aposta, doutor. Eu fui cair na besteira de apostar que o São Paulo não seria campeão e apostei que, se fosse campeão, eu iria na academia com a camisa do São Paulo. E hoje foi uma festa lá na academia, né? Olha só. Muita foto. Estamos procurando essa foto aí. Tá valendo 1 milhão. Quem mandar essa foto, quem achar essa foto, tem um almoço grátis lá no Clube dos Comerciários. Aí, rapaz. Não faz isso. Opa, quem achar essa foto tem almoço grátis no Clube dos Comerciários. Isso aí é verdadeiro. 1 milhão era falso. Mas o almoço é verdadeiro. Verdadeiro. Então, né? Aí eu coloquei uma camisa, aliás, a camiseta da 99, e fui para a academia, né? E por baixo da camiseta da 99 está a camisa de São Paulo, né? Então eu cheguei, aí eu esperei todo mundo pegar no pé, sabe? Esperei ali. Onde já se viu, você aposta, teria que vir com a camisa. Aí o outro gritou. Eu falei, então atenção, gente, presta atenção no Pedro aqui. Aí eu tirei a camiseta, estava a camisa de São Paulo. Foi uma festa na academia. É gostoso quando você faz a alegria das pessoas, embora seja um motivo triste para você, né, doutor? É democrático, né? É democrático, feliz, e nós temos que aprender também na derrota. Exatamente. Eu até, se você me permite, já que estamos aqui falando de futebol, eu sempre fui rotariano por muitos anos, sou rotariano novamente, né? Nos velhos tempos do Rotary havia um revanchismo muito grande no nosso Rotary, Taubaté Sul. Era uma ala dos palmeirenses e dos corintianos. O corintiano era o Demir Danelli, do Sapateiro Escolástico, o Elísio Barama, do Hospital, e eu, uma turma toda lá, né? Então o Demir falou, se o Corinthians ganhar do Palmeiras, nós vamos assar um leitão e vamos trazer na reunião do Rotary. Mas vamos ficar quieto. E todo mundo vem com a camisa do Corinthians por baixo. Na hora do jantar, a gente entra com o leitão, com uma maçã na boca, e vamos cantar o hino do Corinthians. Olha só, rapaz. E nós assim fizemos, o Corinthians, viu, o Dentinho? Eu não lembro disso. Você não lembra? O Palmeiras ganhou muito do Corinthians, mas também nós ganhamos muito do Palmeiras. E daí, para na hora do jantar, o Dias, que era o garçom, entra com o carrinho. Lembro do Dias. Do Dias, entrou com leitão assado e colocou na mesa central da reunião. E nós, corintianos, com a camisa normal, tiramos a camisa por cima e pareceu a do Corinthians. Paulo Bezerra, Odes Danelli fizeram um protesto, que aquilo era anti-rotário. Iam denunciar para o governador do Rotary. Olha só. Mas você vê que coisa. Mas foi tudo democrático. Você está falando da família Danelli, mas tem um Ógenes, os pessoas assim, são Palmeiras. Tem muita gente. Não, agora está tudo mesclado. Está mesclado. Antigamente era Palmeiras. Antigamente o pai dizia, ou é corintiano ou não é. Palmeiras, mas é assim. Mas foi só uma parte para completar o que eu disse. Nossa, história legal. História legal. Muito doutor, bem. Doutor, nós parabéns, antes da gente entrar aqui na entrevista, fazendo parte também. Ontem eu fui testemunha, né, do sucesso do clube de campo do Sindicato dos Empregados do Comércio de Taubaté. Estive lá para almoçar. Sou um freguês, podemos assim dizer, assíduo do clube de campo. Não falei para o doutor Carlos aqui, né? Eu não usufruí ainda do clube, né? Com as suas piscinas, esporte, tudo aquilo que pesqueiro, né? Não tive esse tempo ainda.
Mas sou assíduo do restaurante, né? Da comida lá do Paulinho. O Paulinho Pimenta falou para mim que o Pedro Luiz da rádio é o primeiro a degustar. Exato, porque eu chego cedo. É o primeiro. Eu chego 11h30, 15 para o meio-dia, não tem ninguém no clube ainda. Então eu falo, Paulinho, eu vou experimentar a comida aqui e tal, vamos ver se eu aprovo, né? Masterchef da região. Masterchef. Não, ontem, quando sucesso. Quando fiquei sabendo, ontem eu não pude ir por razões particulares, mas com o calor que está, com piscina, com área verde, com área de descanso, as redes, os pergolatos, o Pesque Pague, enfim, foi um sucesso. Ontem nós tivemos um recorde de presença. 472 pessoas. Que bacana, que bacana. Eu falava aqui para o doutor Carlos, né, e o sucesso vem aparecendo e crescendo lá no clube. Eu falei, doutor, tem o lado bom e o lado positivo e negativo. O positivo é o sucesso do clube e tal, né? Qual é o negativo? O senhor tem que começar a se preocupar, vai ter que aumentar o número de funcionários lá, porque realmente se torna um clube visitado pela família palmatiana. Isso é muito importante. O que eu sinto muito honrado e feliz, Dentinho, é de você ver o seu serviço se prestado a uma comunidade. Sim, o nosso clube, que hoje nós chamamos de Sim Ecoparque, é para os comerciários e os visitantes. Sim. Então nós temos duas presenças, dos visitantes, que é aberto, e os comerciários. Os comerciários que vão pagar a conta, eles têm um desconto de 10%. Sim. Em vez de nós pagarmos 10% de garçom, nós não cobramos essa taxa, mas damos de bonificação ao comerciário. Então o comerciário tem aonde ir, porque hoje nós temos poucas coisas para o público ir. Né? Hoje é mais reservado nos condomínios, que tem piscina, os clubes. Além de toda a estrutura. A estrutura toda e é muito os preços também é excelente. Então o clube está indo muito bem e nós vamos avançar muito mais para aumentar, inclusive a nossa quadra, que não está sendo usada, nós vamos cobrir a quadra para ter uma área para exposições, para levar o público lá também para grandes exposições, sabe, Dentinho? Fazer lá o agronegócio. Nós fazemos silos, nós temos ovelhas, nós temos as galinhas poedeiras, tudo isso é usado no clube. Legal. Isso é muito bacana. Bom, agora 8h26, doutor, o senhor teve compromisso, aliás, compromissos não faltam ao presidente, né? Eu fiquei sabendo da sua visita a Brasília. Vamos começar falando sobre a sua ida a Brasília, né? Eu acompanhei pela rede social, visita, né, sindical, a Brasília. Eu vi inclusive registros do senhor ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, que neste final de semana esteve aqui no Vale do Paraíba. Acompanhei também fotos em Pindamonhangaba, ele tomando café numa padaria em Pindamonhangaba, né? Ele continua o Geraldinho, que toma café na padaria, né? E é vice-presidente da República, né? Então eu vi lá uma foto dele numa padaria lá em Pindamonhangaba, tomando seu cafezinho, muito bacana, né? O senhor esteve em Brasília? Foi uma comissão organizada pelo presidente da federação, Luiz Carlos Mota, que é deputado federal, que levou 4 sindicalistas. Eu, por ser amigo pessoal do Geraldo Alckmin, desde da Constituinte 88, que ele abriu as portas da Câmara Federal para os comerciários de São Paulo para fazermos o lobby. Ele disse: olha, Dionísio, me chama de Dionísio, quando você chegar em Brasília, você vai no meu gabinete, que eu vou levar todos vocês. Aí apresentou Mário Covas, Ulisses Guimarães, Marcos Maciel, toda aquela velha guarda da política que estava na Constituinte, com um grande momento histórico e democrático do país. 88. Então a amizade é muito grande. Então fomos lá convidá-lo para participar do Dia do Comerciário em Avaré, dia 28 de outubro. Nós teremos uma inauguração lá de uma área social, e o Dr. Geraldo Alckmin virá para inaugurar esse evento. Ele é amigo também de todos nós e tem um trabalho político muito forte na região, e como governador do estado que foi por 3 gestões, um mandato tampão e mais 2 reeleições. Então fomos muito bem recebidos, e ele disse: Dionísio, manda um abraço aos taubatianos. Então é uma pessoa muito carismática e está muito bem. Foi muito bom, muito bom. Né? Eu gosto assim, da postura do Geraldo Alckmin, acho realmente político, uma pessoa mais do que interessante, né? E sempre pacífico, né? Sempre não fazendo ligação ao nome do Marcelo aqui, que também é pacífico, né, Marcelo? Pacífico. Mas sempre é pacífico. É pacífico no nome e pacífico nas atitudes. Exatamente, exatamente. Mas olha, uma coisa que a gente, independente das ideologias, né, Dentinho? Dentinho é um homem público também,
Nós todos temos a nossa posição, mas o respeito pelas pessoas, pela identidade das pessoas. Eu vejo no Geraldo uma pessoa muito equilibrada. E a hora que ele passou, eu disse para ele, olha, você mostrou para os seus inimigos, seus adversários, os seus traidores, que você venceu. Hoje você está aqui como ministro do Comércio e Indústria e vice-presidente. E vice-presidente. Ele não respondeu um A. Se fosse por ele, não, é isso mesmo, não vale nada. Não, sereno, tranquilo. A vida continua. Assim deve ser o exemplo de todos nós. Você não pode responder à crítica, jogar lama na verdade. Isso é jogar lama na alma. Então você não pode dar o troco da mesma ofensa. Isso é jogar lama na alma. Então passa por cima. É isso aí. Muito bom. 8h30, nós vamos com o intervalo comercial da 99. Continuamos com a nossa entrevista na rede social, aqui no Jornal da Rede de hoje. É importante, né, Dentinho? Agora na rede social, é importante também essa colocação do Dr. Carlos. Você como homem público, né? Sim. Representa a população na Câmara Municipal de Taubaté, vê também a importância desses movimentos e desses contatos dos sindicatos a nível de governo, para entendimento com governos, ou Dentinho? Eu vejo assim, Pedro, hoje tem que se ter diálogo de tudo, né? Tem que ter diálogo de tudo. A gente costuma dizer muito assim, onde está o dinheiro? Está no Estado? Não adianta, se você é de esquerda, você tem que sentar com o Tarcísio, tem que conversar com o Tarcísio e trazer o dinheiro para a sua cidade. Onde o dinheiro está? O dinheiro está lá em Brasília? Tem que procurar, tem que sentar lá com quem está no governo e trazer o dinheiro. Então, tem que se pensar aquilo que o senhor falou, tem que se pensar hoje na cidade de Taubaté. Então, tem que se buscar esse dinheiro. Eu vejo muito o que falta em Taubaté e em várias outras cidades que a gente visita por aí, faltam-se projetos. Se você tem um bom projeto, chega no governo federal, chega no turismo, chega em várias partes, apresenta, tudo lá. Então esse diálogo é necessário, eu vejo esse crescimento necessário, sim, e esse fortalecimento em prol da população, em prol da cidade, eu acho que isso é necessário. E o entendimento também, né? Vamos dizer assim, duas vias, né? No contrário a isso, também é verdadeiro. O governo é de direita, mas ele tem que ajudar uma cidade independente de quem votou nele ou não votou nele. A mesma coisa do governo federal, Dr. Carlos Dionísio. Olha, aconteceu um fato interessantíssimo que o público não sabe e nem vocês vão ficar sabendo agora. Quando a minha ida para Brasília, eu recebo um telefone. Meu voo era ao meio-dia em Guarulhos. Eu ia chegar lá por volta de 1h30 da tarde e ia para o gabinete do deputado Mota, às 5 horas iam para falar com o vice-presidente da República. O Mota me liga dizendo que o prefeito Saldi estava lá no gabinete dele em Brasília e que hora que eu ia chegar. Falei, Mota, eu não consigo, com todo respeito, uma audiência com o prefeito aqui em Taubaté, na minha cidade, e ele está aí no seu gabinete. Ele falou que vai ficar aqui até mais à noite. Falei, então, eu só vou chegar aí depois das 2 horas, né? Das 3 horas da tarde. Então, olha que coincidência, o Saldi, nosso prefeito, estava lá no gabinete do nosso deputado Mota pedindo auxílio, apoio de verbas e tal para resolver o problema financeiro. O Saldi procurou bastante, tem bastante pessoas aliadas a ele aqui que estão levando, dialogando com todos os deputados, certo, independente do partido. Para o bem da cidade, isso, lógico. Ele não está assim procurando os deputados do MDB, que é o partido dele. Não. Ele tem diálogo com vários deputados federais lá e isso é verdadeiro. Eu achei interessante, né? Porque agora você falou que não consegue agenda com o prefeito aqui, por quê? Não, porque é o seguinte, antigamente, nos outros prefeitos, você ligava para o gabinete, Dentinho, e a telefonista atendia e passava para o chefe de gabinete. Pro chefe de gabinete. Até para o prefeito. Agora hoje não, hoje tem que ser por e-mail. Então eu mandei lá pro chefe de gabinete, né, o Aelo, e até hoje não recebi resposta. Então agora também não preciso mais. Já passou que eu precisava, não precisa mais. Né? Eu até fiquei, porque eu não estou trazendo para mim, Carlos Dionísio, estou levando para uma categoria. Né? Então a política é da boa vizinhança, a gente vai lá para levar problemas da categoria, que precisamos, né? Mas aí eu não consegui, até hoje não fui chamado. Então, encontrei com o prefeito na festa São Benedito, até ele falou aqui, estou vendo a creche da mãe comercial, está reformando o Lopes Chaves,
e segundo ele, vai ser a creche da mãe comerciária, que a mãe comerciária precisa de um horário até mais tarde. Até mais ou menos pelas 6 horas, para poder a mãe comerciária deixar a criança. Então, se sair, para nós está muito bom. Legal. Mas, a princípio, nós não estamos precisando, assim, no momento, de alguma coisa do prefeito. Mas precisamos iluminar a cidade, que está escuro, está muito, muito difícil. Estamos de volta agora da 99 FM. Neste momento, o doutor Carlos Dionísio estava falando sobre dificuldades da cidade. O senhor citava a iluminação. Problemas aí. Isso nos deixa muito preocupados, porque você passa nas ruas, as ruas estão escuras. Isso traz uma insegurança para todos. Escura, aumento da violência. A violência e você não sabe o que pode acontecer. Até no trânsito também, né? Então isso me deixa muito preocupado. Mas o resto estamos caminhando. A iluminação, desculpa. A iluminação foi pauta nossa no primeiro bloco. Justamente nós comentamos bastante sobre essa suspensão da cobrança da taxa. A suspensão da cobrança, é importante você colocar, a suspensão ela não vem porque não tem uma empresa contratada por parte da prefeitura e tudo mais. Isso é uma justificativa. Mas a função principal de você suspender a cobrança é o serviço prestado pela prefeitura. Porque se tivesse tudo ok, a cidade tivesse bem iluminada, tá tudo certinho, você não vai cortar o dinheiro. Você corta o dinheiro pelo seguinte: nós estamos pagando por um serviço deficitário. É por aí. Então, mas é que a lei, é a lei que suspendeu, foi em cima de não ter a empresa. Eu compreendo que sim, mas eu estou dizendo que na prática. Eu entendi, é aquela que nós conversamos. Não tem, até ele falou assim: Dentinho, peraí, você falou uma coisa, eu estou entendendo outra. Você é a favor ou contra? Aí eu expliquei para ele: não, se você não tem o serviço, como é que eu vou cobrar da população um serviço que não tem? Então, nesse momento, foi que nós derrubamos o veto do prefeito, todos os vereadores unânime, para terminar com a cobrança, porque não tinha o serviço. A partir do momento que volta o serviço, eu coloco sempre a teoria e a prática. Na teoria foi suspensa a cobrança em virtude da falta de uma empresa. Na prática foi cortada porque o serviço é péssimo por parte da prefeitura no trabalho da iluminação, né? Doutor Carlos Dionísio, o senhor esteve em Santos agora nesta semana. Nesse final de semana, quinta e sexta, nós tivemos um congresso, o 28º Congresso dos Comerciários, reunindo os 72 sindicatos para tratarmos de assuntos da categoria, convenção coletiva, a nova contribuição que está chegando, que o Supremo aprovou, que não é a volta do imposto sindical, é contribuição assistencial oriundo das assembleias, oriundo das convenções coletivas, assinado pelos empregados e os empregadores na convenção coletiva. E nós também estamos em campanha salarial. Então foi uma situação, um momento muito agradável. Onde foi, doutor? Foi na cidade de Oceã, em Santos, na Praia Grande. Quantas pessoas? 700 pessoas. De todo o estado? Todo o estado de São Paulo. Cada um na média de 8 a 10 pessoas, que foram divididas em setores: sindicalização, política, benefícios, caravanas, mobilização, todo esse trabalho estrutural do sindicalismo para melhor atender o comerciário e a classe trabalhadora. A organização, a direção do encontro foi de quem, doutor? Do presidente Luiz Carlos Mota, que é o nosso deputado federal. Claro que ele esteve presente. Que é o único da representação classista dos empregados, porque nós perdemos o Vicentinho, perdemos o Paulinho da Força, né? E hoje só temos o Mota, que está sozinho também da bancada dos trabalhadores. Por que se chegou a um estágio desse, né? Até foi falado, o ex-ministro Magri, que é do Distritário, que foi uma grande liderança na época do governo Collor, foi chamado para ser ministro do Trabalho, porque até então, antigamente, os ministros do Trabalho eram grandes economistas, não eram da classe trabalhadora. O ministro do Trabalho não era trabalhista, ele era um intelectual, ele era uma pessoa especializada em administração, em alguma coisa, economia, mas não era trabalhista, né? Daí que veio, hoje temos o Luiz Marinho, enfim, já tivemos, né, o Medeiros, todo aquele pessoal todo. Foi levado o pessoal do chão de fábrica. Do chão de fábrica que é chamado. Então, muitas conquistas que os trabalhadores têm foi oriundo daquele sindicalismo antigo, tradicional, de sair nas mobilizações, nas greves e tal. Tudo isso foi colocado. Então, nós temos que entender que
que o sindicalismo é importante. Diz o Papa Francisco que não existe uma sociedade justa e humana sem um bom sindicato. E nós prestamos um bom serviço para a classe comerciária. Então, foi esse trabalho que foi muito positivo. Depois pandemia, sabe, Dentinho? Tudo isso parou, agora está voltando às atividades. Então foi muito positivo. O seu trabalho desse encontro sindical lá na região de Santos, em Santos, qual foi a sua contribuição, doutor? O Mota me colocou para falar sobre a política no sindicalismo, ou sindicalismo na política. Tá. Porque a política está na nossa vida, desde a nossa vida em casa, no nosso trabalho, na nossa sociedade. Nós vivemos em política. A política é a arte do entendimento. A política é a arte do governo, do comando, da administração. A política vem do grego politiques, né? Polis, cidade, povo, política. Daí então a origem da política. Achei um tema muito interessante que vou até me aprofundar nesse sentido, fazer até uma matéria junto com o Camões Filho, que é o meu assessor de imprensa, vamos discutir esse assunto. Então, foi muito bem aceito, porque até antigamente o sindicalismo não se envolvia em política, Dentinho. E hoje todos nós temos que envolver na política, cobrar dos políticos. Tem um político aqui na mesa, que eu respeito muito, que é um batalhador, nós temos que cobrar dele, Carlinho, cobrar do prefeito. Você é o convidado, Carlinho. Manda abraço, Carlinho, você é o convidado. Eu não quero acender o pavio, longe disso. Mas dizer que todos nós, cidadãos, não é só sindicalista, todos temos que se envolver na política, colocar nossos representantes. Por isso que às vezes nós colocamos a pessoa errada, que não é, ela não se identifica, ela está político do bem próprio. Isso não pode, tem que ser o bem comum. Eu acho interessante isso, viu, Dentinho, porque se mudou muito, embora a origem tenha sido toda essa, mas infelizmente no mundo, eu acho que não é uma questão do Brasil não, houve uma pequena mudança. Eu me lembro, né, que a boa política, é a arte de dialogar, é a arte de conversar, é a arte de você convencer, né? De você convencimento, sem dúvida. Isso daí é o grande... E nós temos em boa parte do mundo o interesse pessoal dentro da política. Eu acho que isso, o interesse dentro da política, ele tem que ser sempre coletivo, ele não pode ser individual. Certo. Ele não pode ser pessoal. E não pode ter conflito. Se ela for radical, ela não é política. Não, ele tem que fazer a parte dele, a arte de convencer, explicar direitinho, lutar por aquele ponto de vista e ceder para a maioria. Nós temos vários tipos de política. Nós temos a política da nossa casa, o pai e a mãe fazem uma política, o filho faz uma política, o neto faz uma política para ganhar o vovô. Enfim, todo mundo faz uma boa política da boa vizinhança. Temos a política partidária dos interesses públicos, dos interesses comuns, e temos também a política das grandes Nações Unidas, as políticas externas, a política interna de um país, a guerra da Rússia, da Ucrânia. Tudo isso são pessoas de alto nível para tentar trazer a paz. O Sindicato do Comércio, o sindicalismo está acreditando na gestão, está acreditando no governo, no novo governo, o governo Lula. Tem boas expectativas, presidente? Está. Uma coisa nós temos que dizer para o público, todos, independente da sua visão partidária, o sindicalismo sempre foi perseguido. Os trabalhadores tivemos reformas trabalhistas que não foi do encontro ao interesse dos trabalhadores, tiraram direitos conquistados. Tivemos um governo anterior que dificultou e criou uma imagem muito negativa do sindicalismo. Sindicalismo não é conflito, sindicalismo é entendimento, sindicalismo é defesa da categoria. Os comerciários sabem que são representados por uma entidade, como todos os outros são. Daí o diálogo. Então, essa postura que o Supremo teve de regulamentar a contribuição, porque as entidades sindicais, Dentinho, Marcelo, meus queridos, precisam do custeio. Nós não somos igreja que vivemos do dízimo. Mas a UAB... Dionísio, eu só não concordo com a obrigatoriedade. Dionísio. Ela não é obrigatória. Dionísio. Em algumas categorias... Dentinho, você por favor... Eu tenho. Eu sei. Algumas tem. Sim, na categoria dos comerciários, ela é feita em assembleia, e a assembleia é soberana. Você pode fazer uma carta de oposição ao seu sindicato dizendo, eu não quero o desconto. Isso acontece na nossa categoria.
Então, inclusive, o Supremo aprovou dizendo o seguinte: poderá o trabalhador dirigir-se ao sindicato e fazer carta de oposição. Eu não quero. Daí sim, obrigatório era a contribuição sindical, que era descontado, queira ou não queira, de todo mundo. Hoje não. Hoje é na Assembleia, na convenção coletiva. Se não tem convenção coletiva, como é que o trabalhador vai ter seu salário, seus direitos sociais, todas essas garantias? O sindicato não é só a breganha, a luta de percentual, é conquistas sociais, é estabilidade de gestante, é a estabilidade do aposentado, que está à véspera de aposentadoria. São valores que nós precisamos fazer. Daí essa contribuição hoje, ela não é obrigatória. Ela tem oposição, pode ser feita. Nós recebemos várias cartas de oposição e recebemos e comunicamos à empresa: olha, do senhor fulano de tal não precisa descontar. Agora, obrigatório não é. Muito obrigado, doutor Carlos Dionísio de Moraes, pela presença aqui no Jornal da Rede, sempre muito bem-vindo, né? O senhor é sempre muito bem-vindo aqui na casa. Um grande abraço. Agradeço a você, ao Dentinho, meus respeitos, minha admiração, parabéns, Dentinho. Obrigado, continue menino. firme. Eu vejo você um trabalhador, eu vejo você um cara que defende verdadeiramente. Eu falo assim, eu trabalhava na Vox, e o sindicato da Vox da época não me contribuía como assim, diferente do trabalho que você exerce à frente. Assim, por isso que você está há anos, porque verdadeiramente você faz um bom trabalho. Muito obrigado. Realmente existem sindicatos e sindicatos, mas nós estamos aqui. Eu quero agradecer mais uma vez ao Marcelo, os meus cumprimentos, ao Bruno, enfim, toda a família Benegues, e a você, Pedro Luiz, que é um ícone da comunicação. Obrigado. Um abraço e compareça sempre novo no nosso... Novo São Paulino. Compareça lá no clube, será bem-vindo, viu? E agora vamos degustar a costela BBQ do Paulinho Pimenta. É isso. Um abraço, bom dia a todos, boa semana, e é muito bom estar com vocês. E aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.